Página 84, parágrafo 149. Dando sequência, bora lá? Cada vez que surgir uma rejeição desse tipo, é preciso verificar se se trata realmente de uma qualidade pessoal ou não. Feiticeiro e demônio poderiam representar qualidades que logo se vê. Não caracterizam qualidades humanas, pessoais, mas mitológicas. Uau! Quem estava esperando aqui pelo mito, pelo arquétipo? É isso aí. Feiticeiros e demônios são figuras mitológicas que exprimem a sensação desconhecida, desumana que se apoderou da paciente. Olha que sensação é essa de ser tocado pelo arquétipo, pelo mito. Desconhecido, desumano. Logo, esses atributos não são imputáveis a uma pessoa humana, apesar de geralmente serem projetados em outras pessoas, na forma de juízos intuitivos, sem comprovação crítica e sempre em prejuízo da relação humana. Tais atributos sempre indicam que são conteúdos projetados do inconsciente suprapessoal ou coletivo, porque demônios não são reminiscências pessoais, nem tampouco maus feiticeiros, muito embora todo mundo já tenha lido ou ouvido histórias a respeito. O fato de se ter ouvido falar de cascavéis não vai afetar-nos a ponto de pensarmos imediatamente em cascavéis, quando uma lagartixa nos assustar com seu ruído. Da mesma forma, não podemos dizer de qualquer pessoa que ela é um demônio, a não ser que coisas maléficas estejam ligadas a ela. Mas se isso fosse um aspecto real do caráter da pessoa, ele seria mostrado abertamente, e essa pessoa seria verdadeiramente um demônio, uma espécie de lobisomem. Mas isso é mitologia psíquica coletiva e não individual. Na medida em que fazemos parte da psique coletiva histórica através do nosso inconsciente, é natural que vivamos inconscientemente no mundo de lobisomens, demônios, feiticeiros e tudo mais, porque antes de nós, em todos os tempos, essas coisas afetaram o mundo violentamente. E assim que também temos parte com os deuses e os demônios, com os santos e os facínoras. No entanto, seria a maior insensatez atribuir-se essas potencialidades existentes no inconsciente. Por isso, é de rigor estabelecer-se a separação mais aguda possível entre o que é de responsabilidade pessoal e o impessoal. É óbvio que isso não significa, em absoluto, negar a existência, talvez extremamente ativa, dos conteúdos do inconsciente coletivo. Mas, na qualidade de conteúdos do inconsciente coletivo, confronta-se com a psique individual e diferenciam-se dela. Naturalmente, essas coisas nunca foram separadas da consciência individual do homem ingênuo, porque os deuses, os demônios, etc., não eram compreendidos por ele como projeções da alma, como conteúdos do inconsciente, mas como realidades indiscutíveis. Só a partir do iluminismo é que se passou a negar a existência real dos deuses e a considerá-los como projeções. Olha só que legal! Iluminismo negando isso como algo real e considerando como projeções que vêm do interior.
Foi o fim dos deuses, mas não da função psíquica correspondente, que ficou reprimida no inconsciente. Isso faz com que o próprio homem ficasse intoxicado por um excesso de libido, antes aplicada ao culto de imagens divinas. Olha que bacana. Quando na antiguidade, temer os deuses, conversar com os deuses, idolatrar os deuses, temer os demônios, reprimir os demônios, ou idolatrar eles, era uma coisa da cultura, era uma coisa que nós conseguiríamos viver dentro e fora, porque estava dentro e nós também vivíamos fora, e a cultura está do lado de fora e nós também vivíamos do lado de dentro. Então, quando isso era permitido, a libido estava sendo transformada em devoção, em fé, em todos esses elementos. Então, estava sendo vivido na prática. Mas, quando veio o iluminismo e colocou tudo isso como uma projeção, ou seja, tirou do campo real e disse, olha, tudo isso está só dentro de você, não está no mundo real. Então, não tem mais que ficar devotando a isso, tudo isso está lá dentro. Então, de modo que isso foi desvalorizado. Sabe quando as pessoas falam assim, depressão é coisa da cabeça? Mas isso que você está sentindo é coisa da sua cabeça. Essas frases não estão desvalorizando o que está dentro da pessoa? Dizendo assim, olha, isso não está no mundo real, isso está dentro da sua cabeça. Ou seja, não existe. Você que está criando, você que está inventando, Então, é exatamente isso que ele está comentando aqui. Dessa desvalorização do mundo, da mitologia psíquica, quando o iluminismo chega e diz que tudo isso é projeção, ou seja, tudo isso é coisa da sua cabeça, Então, vamos lá? A desvalorização e repressão de uma função tão importante como a religiosa tem, naturalmente, enormes repercussões da psicologia do indivíduo. Pelo refluxo dessa libido, o inconsciente se fortalece extraordinariamente, passando a exercer uma influência colossal sobre a consciência, através dos seus conteúdos arcaicos e coletivos. O período do iluminismo encerrou-se, como é sabido, com os horrores da Revolução Francesa. Nos dias de hoje, estamos precisando novamente ao levante das forças destrutivas e inconscientes da psique coletiva. O resultado foi um morticídio em massa sem precedentes, pois o que o inconsciente buscava era exatamente isso. Na fase precedente, a posição do inconsciente tinha sido indevidamente fortalecida pelo racionalismo da vida moderna, que desvalorizava tudo quanto era irracional e submergindo assim a função do irracional ao inconsciente. Uma vez que esta função passe para o inconsciente, sua ação torna-se tão devastadora e irresistível como uma doença incurável, cujo foco não pode ser extirpado, porque é invisível. E isso compele o indivíduo ou o povo a viver a irracionalidade. Não só a vivê-la, como a aplicar todo o seu idealismo, todo o seu engenho para tornar a loucura da irracionalidade tão perfeita quanto possível. Em escala menor é o que podemos observar na nossa paciente, que fugia da opção de vida que lhe parecia racional, a amiga X, para viver o mesmo, patologicamente, na relação conflituosa com a amiga. Então, o que ele está dizendo? O que nós podemos entender?
que quando o iluminismo chegou e colocou tudo aquilo que era vivido pela humanidade na Idade Média, de modo simbólico, que eles viviam uma vida marcada pelo simbolismo, e colocou tudo isso como colocou uma base racional, né, dizendo, olha, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. O que isso provoca? Né? Provoca que essa energia fica totalmente dentro do nosso inconsciente. Então, toda parte considerada irracional, que não é aceita pela cultura, não é aceita pela nossa consciência, toda a nossa parte irracional vai para o inconsciente. Só que por questões de estar no inconsciente, é aí que se torna, né, mais agravado. Por quê? Porque todo esse conhecimento, todas essas sensações, toda essa energia que fica dentro do inconsciente, ela fica também de forma irracional. Né? E estando de forma irracional, imagine o que ela faz conosco. Então, se nós temos aspectos irracionais dentro de nós, e todos nós temos aspectos irracionais, isso todos nós temos. Nosso trabalho é ir conhecendo cada aspecto e tornando ele assimilado para a nossa consciência. Não é que nós vamos torná-lo racional. Nós vamos assimilar a nossa consciência se amplia. Isso é o autoconhecimento. Então, à medida que nós vamos entendendo, por exemplo, eu sou invejosa, e essa inveja, que eu coloquei o nome aqui, ela é uma sensação que estava no inconsciente, mas ela é irracional. Quando ela vem para ser assimilada para a consciência, não é para você aceitar que você é uma pessoa invejosa e pronto. Então já descobri que eu sou invejosa e pronto. Não, você é invejosa e como nós vamos, então, assimilar isso, né, a nossa consciência, para que nós tenhamos autoconhecimento sobre nós. Porque agora, eu ser invejosa é como se fosse uma criança que eu preciso criar, educar e dar um sentido para a minha existência. Ou seja, me fortalecer, né, me transformar. Quando ela cresce, né, e aquele sentimento de inveja se transforma, por exemplo, numa potência de busca para o herói interno, aí sim, isso foi transformado e nos serve como energia, né? E aqui, ele fazendo uma conversa com o caso da paciente, ele está falando assim, no caso dessa paciente, ela deixando esse conteúdo interno de modo irracional, o que acontece consequentemente? Se eu não assimilo, se eu não aceito, né, se eu não integro, o que acontece sempre, gente, é que eu me torno aquilo que eu não aceito. Então, fica pensando aí comigo. Se eu, por exemplo, não gosto do jeito do meu pai, mas eu não assimilo isso em mim, como que eu começo a me parecer? Quando eu fico adulta, exatamente como meu pai. É assim que funciona a sombra. Aquilo que eu não aceito, aquilo que eu não assimilo, aquilo que eu nego, eu me torno. E é isso que ele está falando da paciente. Se ela não aceita, ela se torna patologicamente essa relação conflituosa. Então ela repete por não aceitar, por não assimilar. E no próximo podcast, vamos ver o que ele diz sobre esse processo, né, de recusa e de assimilação desse conteúdo irracional. Bora lá? Então, até mais!